Olá, meus alunos. Primeira videoaula aí em relação àquela atividade postada para vocês, tá? Vou falar desse assunto de razão e proporção que teve na atividade. Teve razão lá, atividade de razão, atividade porcentagem e notação científica. Então, vou começar com razão e proporção, tá? Então, vamos ao primeiro. O que é razão? É quando comparamos duas grandezas, tá? Grandezas é tudo aquilo que a gente pode ser medido ou contado, quantificado ou medido, tá? Então, isso que é grandeza. Representa sempre através de uma fração, aonde o numerador sempre vai representar a primeira grandeza de que se fala, e o denominador a segunda grandeza, tá? Agora eu vou para um exemplo para a gente entender isso daí. Primeiro está em uma sala de aula com 45 pessoas, dentre elas 15 são crianças e o restante são adultos. Aqui, na verdade, eu tenho três grandezas: pessoas, crianças e adultos. Pessoas aqui como se fosse um mais geral, né? E crianças e adultos restringe que tipo de pessoas que a gente está analisando, tá? Mas a gente sempre vai fazer a análise entre duas grandezas para achar a razão. Então, a gente pode ter dois exemplos aqui como a gente pode pegar. Primeiro, a razão entre crianças e pessoas. E depois, a razão entre adultos e crianças. Lembre que eu falei lá que o numerador vai ser o primeiro de que se fala. Então, o primeiro falado aqui é crianças. E aqui é o adultos, tá? Então, o numerador na primeira fração vai representar criança e na segunda fração vai representar o adultos, tá? Já o denominador na primeira fração vai representar pessoas e crianças na segunda fração, tá bom? Apesar de aqui no problema não estar falando quantos adultos tem, mas eu tenho como achar. Tenho 45 pessoas. Se ela está sendo dividida em crianças e adultos, se eu sei quantas crianças são, então eu tenho como saber qual que é o restante. O total, tiro o que é criança e acho o total de adultos, que aqui no caso seria 30. Então são 45 pessoas, 15 crianças e 30 adultos. Tá? Então vamos para a primeira fração. Eu vou colocar ela aqui já simplificando, tá? Então, razão nada mais é que simplificar frações, tá bom? Até ela se tornar fração irredutível. Então, aqui tá 15 representando crianças, 45 representando pessoas. Para eu simplificar, eu tenho que ver qual múltiplo de cada, tem os dois números, um múltiplo comum para os dois números. Às vezes, esse número vai ter bem mais do que um múltiplo. É no caso aqui, que tem o 3, o 5 e o 15. Se eu quiser, para ficar mais rápido de fazer, eu sempre pego um maior, mas eu posso fazer qualquer um deles. Eu resolvi aqui começar pelo menor, que é o 3, tá? Então, de 3 em 3 eu chego nos 15 e de 3 em 3 eu chego no 45. Então, eu dividi 15 por 3, 5. 45 por 3, 15. E depois eu simplifiquei de novo por 5 agora. Agora, um múltiplo comum aqui é o 5. Então, 5 dividido para 5, 1. 15 dividido para 5, 3. Mas se eu quisesse pegar o maior, o 15, já faria direto, já achava essa fração direto, tá? Por que irredutível? Chegou aqui no 3, eles não tem mais como simplificar. O único múltiplo comum aqui é o próprio 1. Mas se eu fizer 1 dividido para 1, vai continuar 1, e 3 dividido para 1 vai continuar 3. Então, não tem como reduzir mais essa fração. Não tem como simplificar mais. Então, isso que é fração irredutível. Tá? Então, aqui está dizendo o quê? Que num grupo de 3 pessoas, se eu separar ali em grupo de 3 pessoas e fizer proporcional, sempre vai ter uma criança. Tá? Se eu separar em vários grupos aí de 3 pessoas, sempre eu vou encontrar uma criança. Né? No caso, se a gente está falando
situação proporcional, não é aleatório, tá? Agora aqui a razão entre adultos e crianças. Então, 30 representando os adultos, nós achamos lá, fazendo 45 tirando os 15 crianças, e as 15 crianças. Aí aqui eu tenho o múltiplo, aqui seria o 5, o 3 e o próprio 15, e eu resolvi agora aqui começar pelo 5. 30 dividido por 5, 6. 15 dividido por 5, 3. Agora eu vou simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Lembra que eu poderia sempre pegar o maior. Poderia começar pelo 15 direto, que chegaria no 2. E 15 dividido por 15 chegaria no 1. Então, aí a forma de fazer a simplificação não importa. Você quer começar pelo menor, quer começar pelo maior. A única coisa que é que se fazer pelo maior, você faz menos conta, tá? Mas o resultado chega no mesmo se você simplificar corretamente. Então, o que aqui quer dizer? Que no grupo tem 2 pessoas adultas e 1 pessoa criança. Cada 2 adultos tem 1 criança. A gente vai falar de para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$200 de comissão. Então, aqui as duas grandezas são automóveis e o valor da comissão, tá? Então, vamos discriminar aqui as grandezas. Quantidade de automóveis, eu vou usar a letra A para representar a quantidade de automóveis. E a letra C para representar o valor da comissão, tá? Então, vamos supor que eu quero saber a razão entre carros e comissão. Então, seria A sobre C. No problema diz que ele vende 2 automóveis e ganha R$200 de comissão. Simplificar aí, o múltiplo comum é o próprio 2. 2 dividido para 2, 1. 200 dividido para 2, 200 dividido para 2 é 100. Então, aqui quer dizer que a cada 1 automóvel vendido, ele ganha R$100. Tá ok? Proporção agora. É quando analisamos 2 ou mais frações, tá? Então, aqui eu pus 2 ou mais frações que cada uma representa uma razão. Eu coloquei aqui, ó. Primeira razão igual à segunda razão. E aqui eu só dei números para os valores das letras, tá? Tá ok? Então, para ser proporcional, então quer dizer que essa razão tem que ser igual a essa. Não... Ou seja, que o resultado que eu achar aqui, eu tenho que achar o mesmo resultado aqui. Então, eu posso fazer essa, para verificar se isso é proporcional ou não, de 2 formas. A primeira forma é... Então, eu peguei os mesmos exemplos, é fazendo a multiplicação cruzada aqui, tá? Que a gente chama de multiplicação cruzada, tá? E é aqui que é a multiplicação dos meios vezes os extremos. Porque se isso aqui fosse montado aqui, ia ficar A dividido por B igual a C dividido por D. Então, os extremos estão nas pontas. Então, ficaria o A e o D o A no começo com o D no final. E o B e o C ficariam no meio aqui entre os iguais. Então, por isso que a multiplicação dos meios com os extremos tem que ser igual. Produto, né? Uma multiplicação, que o produto em matemática nada mais é que o resultado da multiplicação. Então, ó, multipliquei A com D e depois B com C. E o que eu vou fazer aqui embaixo? Só vou mudar os valores que estão ali embaixo. O A está sendo representado pelo valor 30, o B pelo valor 15, o B, né, desculpa, que é pelo valor 15, o C pelo valor 6 e o D pelo 3. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 30 vezes 3 e 15 vezes 6. Ambas multiplicações dão 90. Então, está provado aqui que é uma proporção. Deu uma igualdade. Ou eu posso fazer da segunda maneira. Mesmos exemplos, tá?
Só que agora, lembra que isso aqui é uma fração. Fração nada mais é que uma divisão. Então, se eu dividir o numerador pelo denominador da primeira fração, tem que dar o mesmo resultado que a divisão da segunda fração. Tá? Tem que dar o mesmo resultado das duas frações. Então, 30 dividido para 15 e 6 dividido para 3. Então, aqui eu montei ela em forma algébrica. Eu uso agora aqui na forma numérica, que dá ambas divisões dão 2. Estão fazendo as duas situações, ela prova que é uma proporção. Tá? A cor aqui. Tá. 2,50. Segundo, 5 sobre 40. Terceiro, 5 sobre 100. Terceiro, quarto agora, 6 sobre 90. Deixa eu apagar aqui, esse 90 não ficou bom. 90 e o último, 7 sobre 70. Tá? Então, como a gente falou que tinha que ter uma maior concentração, tem uma aqui que a gente já pode eliminar, porque ele tem a mesma quantidade de grama, uma maior grama de pão. Então, o C a gente nem precisa analisar, tá? Porque já sabe que esse B é menor aqui. Então, tem menos pão. Então, quer dizer que ele é maior que esse. Então, a gente não precisa fazer. Então, eliminamos e ainda temos 4. Então, vamos tentar simplificar para deixar o numerador igual em todos. Então, vamos... Aqui dá para simplificar por 2. Então, vai ficar 2 dividido para 2, 1. 50 dividido para 2, 25. 5 dividido para 5, 1. 40 dividido para 5, 8. 6 dividido para 6, 1. E 90 dividido para 6 é 15. Agora aqui por 7. 7 dividido para 7 é 1. E 70 dividido para 7 é 10. Então, de acordo com isso, qual que vocês acham aí que seria uma maior concentração aí de fibra? Lembrando que é como aqui, ó, todos estão iguais, com o numerador igual, quando dizer cada 1 grama. Então tem que ver uma menor grama de pão que vai ser usado. Então aqui vai ser usado 25 gramas, aqui 8, aqui 15, aqui 10. Então a maior concentração de grama aí de fibra é nessa, tá? 3 minutos, então aqui é 1. Tempo, hora e minuto. E tem o outro que também é tempo, só que é tempo, dias, semanas, meses. Apesar de os dois estar falando tempo, são grandezas diferentes. E o outro fala de atraso de 1 hora e pergunta os dias. Então, como é que eu sei se é a razão ou se é a proporção? Eu tenho quantas grandezas aqui? Eu tenho 2, mas cada uma é falada 2 vezes. Então, eu tenho 2 razões. Então, é proporção. Ele quer saber se continuar com isso aqui, qual vai ser, o que vai ocorrer mais para frente. Então, é proporção entre 2 frações, tá? Então eu vou montar aqui de acordo com o que está aparecendo, minutos por dia. Só que perceba que um está em minutos, o outro está em hora. É a mesma situação do problema anterior, que era de razão, tá? Então eu vou colocar os dois na mesma unidade de medida. Então, como é o primeiro que se fala, eu vou colocar os dois na parte de cima. Esse foi o primeiro a falar, né? Então aqui vai ser minuto e aqui minuto. Então é 3 minutos que ele está atrasando e ele quer saber em quantos vai ter em 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. E esse atraso de 3 minutos está ocorrendo em 1 dia. E o outro ele quer saber. Então o outro que ele quer saber é X. Então aqui fica na verdade igual a situação de regra de 3, tá?
Regra de 3 também é dessa maneira. A única diferença é que a regra de 3, mais para frente vocês vão ver lá que tem que analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui não. Como é proporção, basta fazer esse tipo de proporção, basta fazer cruzada. 30, 3 vezes x, 3x. 60 vezes 1, 60. Aqui tanto faz quem eu faço primeiro, 1 vezes 60, qual ficar do lado da igualdade, não importa. Então aqui é uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Eu tenho que, ou eu vejo aqui, ó, 3 vezes quanto que dá 60. Se souber, já dá a resposta direta. Se não souber, faz a operação inversa. Aqui é uma multiplicação, então eu faço uma divisão. Lembrando que quando eu faço a divisão, quem fica no denominador é quem está com a letra. 60 ou 3. O 3 que está junto da letra, então o 3 que fica embaixo. 60 dividido por 3 é 20. Então, para ele atrasar 60 minutos, esse relógio vai demorar 20 dias. Ok? Pessoal, na situação problema é a proporção. Ele vai dar duas razões e vou ter que achar um valor dessa razão para continuar proporcional, tá? Então vamos fazer a primeira aqui. X sobre 3, que é igual... Peraí, deixa eu fazer mais para o meio, para ficar melhor aqui. Mais x sobre 3 igual a 24 sobre 6. Então, lembra que eu falei que tinha duas formas de fazer. Às vezes, aqui é mais fácil tentar primeiro pela divisão, tá? Ou seja, ver quantas vezes o 6 cabe no 24. Seriam 4. Aí agora a gente analisa. Que conta que eu tenho que fazer esses dois para dar o 6? Seria de baixo para cima, dividir. E de cima para baixo, desculpa. De baixo para cima é vezes, ó. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 4, 6. Então, como eu tenho de baixo e quero saber de cima, eu faço a mesma operação que eu fiz na outra fração. Então, de baixo para cima eu estou fazendo vezes. Então, eu faço vezes 4, que acho 12. Então, x aqui vale 12, tá? Então, dá para fazer dessa maneira. Essa eu acho mais fácil do que fazer a multiplicação, mas quando a divisão é exata. Conforme nós vamos ver agora, no segundo exemplo, isso não ocorre. Agora, o segundo exemplo é, de novo, deixa eu fazer aqui no meio. 4 sobre y igual a 20 sobre 3. Tá? Então, aqui pode ver que 20 dividido por 3 não é exato. Chega no 18, então vai dar um número com vírgula. Então, vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Y vezes 20. Número com letra, a gente não multiplica, a gente só junta. Então, 20y. Agora, a gente vai fazer a divisão. Quem está junto com a letra que vai para o denominador. Então, é 12, 20 avos. Tá? Aí, vamos dividir. 12 por 20. Não dá para dividir. Então, seria 120 dividido para 20. Olha que a gente acrescentou um zero que não existia, porque de 20 em 20 eu não tenho como chegar no 12. Então ele já começa com 0, de 20 em 20 é 6. Então o valor de y aqui é 0,6. Tá ok? Se caso também não quiser deixar com um número decimal, pode simplificar, que aqui no caso seria dividir por 4, né? Aí 12 dividido por 4 daria 3. E 20 dividido por 4, 5. Então também pode deixar como esse valor, tá? Então, ou pode deixar em forma de fração, a razão, ou em número decimal. Aí as duas respostas estão corretas, tá? Agora deixa eu apagar aqui para fazer o próximo aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer o terceiro. Então, o terceiro é
Vou mudar a cor aqui. 11 sobre 2 é igual a 2 sobre z. De novo, não dá para dividir. Então, 11 vezes 11z igual a 4. Z igual a 4 sobre 11. Aqui já não dá para simplificar e a divisão também vai ficar ruim. Então, aqui z é isso mesmo, tá? Então, z não dá para simplificar. Nas atividades anteriores, que sempre fazemos a resolução de proporção em forma de fração lá na multiplicação cruzada, mas nem sempre vai ser assim, tá? Quando vir, ó, ela já dá a proporção que cada um vai receber, tá? Sempre vai vir dessa forma, proporção 8, 5, 7, pode vir outros valores, pode vir 4, 2, 3, tá? Mas sempre vai estar seguida da palavra proporção e dessa proporção que cada parte irá receber. Então essa forma de fazer é um pouco diferente. Primeira coisa que vocês têm que se atentar é essa palavra aqui, respectivamente, tá? Ela aparece bastante em provas da ETEC, principalmente, vestibulinho. O que ela quer dizer? É na ordem. Então, respectivamente, a primeira pessoa, já que estamos falando de 3, vai receber essa proporção. A segunda pessoa vai receber o valor referente a essa proporção. E a terceira, essa, tá? Não posso alterar. Que às vezes pode ter questões de alternativa e ele põe os 3 valores que vocês vão achar, mas de forma trocada, tá? Então cuidado aí, tem que sempre respeitar essa ordem, quando vem essa escrita a palavra respectivamente, tá? O que isso quer dizer? Que este valor, deixa eu mudar a cor aqui. Este valor aqui foi dividido em partes iguais e cada um recebeu uma quantidade referente a essa divisão. Então a gente precisa descobrir por quantas partes foram divididas ao todo, tá? Então se primeiro ficou com 8 partes de um valor, eu vou chamar essa parte de x, que eu não sei quanto cada um recebeu dessa parte foi dividida. O segundo recebeu 5 dessa parte e o terceiro recebeu 7 desta mesma parte. Então, se eu quero saber o total de partes que foram repartidas, então eu teria que somar para descobrir quantas partes foram. 8x mais 5x mais 7x igual a 1.280. Então, quantas partes eu reparti aqui? Tenho 8 mais 5 mais 7. Então, 8 mais 7, 15, mais 5, 20. Então, tenho 20 partes. Que esse 1.280 foi dividido. Então, agora vou descobrir quanto vale cada um. Só dividir isso aqui por 20. Tá? Então, primeiro eu vou tentar chegar no 128. De 20 em 20. Para chegar no 128 são 6. E sobra 8. Então, vai juntar com 8. O 8 e o 0 aqui vai formar 80. E 80 são 4. 4 partes de 20 que eu preciso aí para chegar no 80. Então, cada parte aí que foi repartida equivale a 64 reais. Tá ok? Agora eu preciso descobrir quantos cada um. Então eu vou deixar o 64 aqui marcado, que é o valor de cada parte. Agora eu vou apagar aqui tudo. Então, se o 1 ficou com 8 partes, o primeiro, então vai ser 8 vezes 64, tá? Então, esse ficou com 8 vezes 4, 32, sobe 3, 8 vezes 6, 48, mais 3, 51. Então, esse ficou com 512. O próximo seria 5 partes de 64, ele recebeu 5 partes. Então, 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Ele recebeu 320. E o último recebeu 7 partes de 64. Logo, 7 vezes 4, 28. Sobe 2. 7 vezes 4, 7 vezes 6, 42.
mais 2, 44, 448. Para verificar se está certo, é só somar isso tudo e tem que dar 1.280, que era o valor anterior. Então, 8 vezes 2, 10. Sobe 1, 4, 5, 6, 7, 8. 5 mais 4, 9, 10, 11, 12. Aí. Então, cada um, as respectivas partes de cada um, tá? Na atividade que vocês vão fazer após o vídeo, vai ter uma atividade que caiu na ITEC igualzinha esse aqui, tá? Então, lembrem.